Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série montando a minha CNC caseira. No vídeo passado eu mostrei a instalação das correias. No vídeo de hoje a gente vai ver o GRBL. Bom pessoal, antes de começar a falar sobre o GRBL, eu queria fazer um agradecimento ao pessoal do canal Eletrônica Hoje, tá? Que no último vídeo deles, eles citaram o canal Atividade Maker. Pô, fiquei muito feliz. Primeiro que antes de eu começar a fazer a CNC, eu tive que pesquisar bastante, tive que estudar muito. E um dos canais no Brasil que eu assisti todos os vídeos foi o da Eletrônica Hoje, tá? Então tem muito conteúdo legal lá, muito conteúdo bacana, aprendi bastante lá antes de começar a fazer minha CNC. Então eu acredito que todo mundo que está seguindo o meu canal já conhece Eletrônica Hoje, o canal Eletrônica Hoje. Se você não conhece, então acesse o link lá, cara, que vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade, o pessoal lá é muito legal. Então é isso, deixar aqui meu agradecimento no vídeo por ter sido citado no último vídeo deles lá. Foi bem legal mesmo a indicação, muito obrigado, hein? Bom pessoal, vou falar sobre o GRBL versão 0,9J, tá? O que é o GRBL? Tá? Tem muita gente, cara, muita gente com dúvida. Tem gente que não sabe para que serve o GRBL, tem gente que não sabe como instalar o GRBL, tem gente que acha que o GRBL substitui o Arduino, tem gente que acha que o GRBL substitui o Drive. Então tem muita bagunça, principalmente para quem está começando agora, tem muita gente com dúvida, completamente perdido, tá? Então, esse vídeo é para esclarecer todas essas dúvidas, desde o básico, o que é, para que serve, como obter, como instalar, como configurar, tá? Até a parte mais avançada. Esse vídeo talvez eu tenha que dividir em dois, tá? Então, estou pensando em fazer esse primeiro vídeo dando toda a teoria, eu vou explicar item por item do GRBL, todos os itens de configuração, tá? E no próximo vídeo, daí a gente faria na prática, mostrando no computador como fazer a configuração, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito demorado. E também, quem está começando agora não encontra muito material em português, tá? Tem alguns vídeos, tem no canal do Eletrônica Hoje, tem vídeo lá em português de configuração, mas você não encontra muitas outras informações em português, então tem muita gente com dificuldade. Então, pensando nisso, o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer um e-book sobre o GRBL, tá? Então, ficou bem legal. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Tem mais de 20 páginas, tá? Tudo em português. Eu vou colocar esse arquivo em PDF lá no site para download. Tem toda a explicação, desde como baixar a IDE do Arduino, baixar o GRBL, baixar o terminal serial, fazer instalação, configuração, explicando item por item, tudo em português, tá? Vou deixar lá no site, está disponível, vai ser gratuito. Qualquer um pode pegar, qualquer um pode divulgar, pode compartilhar. A única coisa é citar a fonte, fala que foi no canal Atividade Maker que você conseguiu, ok? Só para dar uma ajuda aí, pessoal. Primeira coisa, pessoal, o GRBL é um software, tá? É um software gratuito, tá? Open source. Você não paga nada para utilizar. Esse software, você vai instalar ele dentro do Arduino, tá? O Arduino vai receber esse software e ele vai rodar dentro do Arduino, ok? Para utilizar o software, a gente precisa de um terminal serial. Existem vários, tá? Lá no e-book você vai encontrar um link para vários terminais seriais. Você vai escolher o que você quiser. Se você usa Linux, usa Mac, usa Windows, você vai ver qual que você quer baixar e instalar no seu computador para utilizar, ok? O GRBL é o coração da sua CNC. Ele que vai gerenciar vai comandar a sua máquina, tá? Ele vai interpretar o código G-Code que você vai mandar e vai mandar as coordenadas para os motores e vai executar todos os movimentos, ok? Então isso é o básico. O GRBL é um software que você instala dentro do Arduino e depois você precisa de um programa terminal serial para acessar o GRBL e fazer as configurações e mandar rodar o seu arquivo G-Code, ok? Então esse é o básico. O que você precisa fazer? Precisa baixar a IDE do Arduino, tá? Você entra lá no site do Arduino, vai fazer download, vai instalar no seu computador.
Depois que você baixa e instala a IDE do Arduino, você tem que configurar a porta, né, para a porta serial que você está usando no seu computador, e tem que configurar a placa. No caso do GRBL, você tem que colocar a placa Arduino Uno, tá? Depois você tem que entrar no site do GRBL, lá no GitHub, fazer download do arquivo GRBL, descompactar esse arquivo em algum diretório que você conheça, entrar na IDE do Arduino, ir lá em Sketch, mandar incluir o GRBL, vai lá na pastinha onde você descompactou o GRBL e manda ele instalar o GRBL lá na sua IDE do Arduino, ok? Depois que você fizer isso, você vai plugar o cabo USB no seu Arduino, vai entrar lá em exemplos, em file exemplos, e vai mandar instalar o GRBL, transferir o GRBL para dentro do seu Arduino. Feito isso, você já pode desligar a IDE do Arduino e você já vai ter o GRBL instalado dentro da sua placa Arduino, tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa baixar um terminal serial. Um terminal serial é um programa onde você vai se comunicar com o software que está dentro do Arduino. Depois que você baixar o software do terminal serial, instalar no seu computador, quando você abrir a primeira vez, você precisa configurar qual porta você está utilizando o Arduino. E a taxa de transmissão você tem que colocar 115.200, ok? Porque a gente está usando a versão 0,9 do GRBL, então ela se comunica numa taxa de transmissão de 115.200, ok? Depois que você faz isso, você está apto a configurar o GRBL. Então, existem vários parâmetros de configuração, esses parâmetros que eu vou passar nesse vídeo, tá? Essa primeira parte que eu falei meio rápido, de como baixar o Arduino, como fazer a instalação, como baixar o software, isso aí tem no e-book, dá uma olhada lá, que tem os links, tem passo a passo, ok? Se for preciso, no próximo vídeo, quando eu for fazer a prática, daí eu mostro quais são os sites, onde que baixou e tudo mais. Esse vídeo é mais para falar dos itens de configuração, tá? Da teoria, do que é cada item, para depois quando a gente for fazer na prática, vocês já saberem, tá? Sem eu ter que ficar explicando muito, eu só vou mostrar como fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou dar a teoria, ok? Bom pessoal, o terminal que eu vou utilizar para fazer as configurações do GRBL, no meu caso, vai ser o Universal G-Coder Sender, ok? Na versão 1.0.9. Quando você abre o terminal, tem lá um campinho onde está escrito linha de comando, tá? É ali que você vai colocar as coordenadas. Então a primeira coisa que você tem que colocar ali, para você visualizar quais são as configurações do seu GRBL, é cifrão, cifrão e dar um Enter. Você vai conseguir, ele vai exibir para você na tela todas as configurações do seu GRBL atuais, ok? Essas configurações elas ficam armazenadas dentro da memória do Arduino, ok? Você vai ver lá que vai aparecer cifrão 0, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3... cifrão 10, cifrão 23, 27, 100, 101, 102, vai até o 132, ok? Cada um desses cifrão alguma coisa é um parâmetro do GRBL que você tem que configurar. Então eu vou explicar o que é cada um deles agora, ok? Outra coisa importante, para você trocar o valor de um desses parâmetros, você vai colocar lá na linha de comando, você vai colocar cifrão, o número do parâmetro que você quer trocar, então no caso, por exemplo, no primeiro, você vai colocar cifrão 0 igual e vai colocar o valor que você quer atribuir a esse parâmetro e vai dar um Enter. Então automaticamente ele vai pegar esse valor que você colocou e gravar nesse parâmetro. Se você quiser ver se realmente foi gravado, você coloca de novo na linha de comando cifrão, cifrão e dá um Enter. Ele vai exibir novamente todas as configurações do seu GRBL. Daí você vai verificar que foi feita a alteração, tá? Então é assim que você vai proceder depois para cada item. Mas no vídeo de hoje eu vou mais explicar o item a item. Na prática a gente vai fazer no próximo, tá? O primeiro item que a gente tem, cifrão 0 é o tamanho do pulso em microsegundos, tá? Os drivers controladores do motor eles são projetados para entender o pulso, para entender o passo com determinado tamanho de pulso, tá? Então você não pode colocar nem menos nem mais, tá? Tem que ter ali uma faixa correta, porque senão ele começa a se embananar, ele não entende quando acaba um pulso quando começa outro. Se você colocar uma taxa muito grande e mandar altas taxas, se você colocar um valor muito grande, mandar altas taxas de pulso,
ele não vai saber quando começa um pulso, quando acaba o outro, vai começar a sobrescrever os pulsos e vai se perder. Então o ideal aqui, pessoal, é deixar o padrão 10 microsegundos. Você só vai mexer se realmente precisar, tá? O cifrão 1 é o atraso da inatividade do motor, tá? O que é isso? Toda vez que o seu motor ele completa um movimento e chega a uma parada, o GRBL ele pode desativar o seu motor. Ou ele pode nunca desativar, ou ele pode demorar um certo tempo para desativar. Então é nesse parâmetro que você vai colocar. Se você não quiser que seja desativado o seu motor, você vai colocar cifrão 1 igual a 255. Ou seja, o seu motor, depois que ele completar o movimento, ele vai continuar energizado e vai ficar travado na posição que ele está. Se você deixar desabilitado, depois que ele fizer um movimento e ele parar, ele não vai ser mais energizado. Isso pode acontecer da sua máquina se mover sozinha daí. Depende da estrutura que você está utilizando, tá? O cifrão 2 é máscara para a inversão do sinal de passo, tá? Esse item ele faz a inversão do sinal do pulso. Qual que é o padrão, tá? O padrão é ele começar baixo, o pulso começar baixo, subir, ficar um determinado tempo, que é o tempo que você configurou no cifrão 0, depois ele desce e completa o pulso. Se você inverter, ele vai fazer o contrário, ele vai começar alto, vai abaixar, vai ficar um determinado período de tempo, que é o que você especificou no cifrão 0, e depois ele sobe de novo, tá? A maioria dos usuários não vai precisar mexer nessa configuração, tá? Só alguns determinados controladores que vão necessitar que você faça essa inversão. E como você faz a inversão? Tem uma tabelinha onde você vai escolher quais os eixos que você quer inverter. Para cada eixo, você tem que fazer... você tem que ver se quer inverter o X e o Y. Daí você vai ver na tabela qual é o código que faz a inversão dos dois. Qual que inverte o Z, qual que inverte o Y. Por aí por diante. Você vê qual que é o que você se adequa e o valor que está ali é o que você vai colocar. Então, cifrão 2 igual ao valor da tabela que você vai utilizar, tá? Cifrão 3, máscara para inversão da direção, tá? Esta configuração ela vai inverter o sinal do sentido de cada eixo. Por padrão, o GRBL ele assume que os eixos vão se mover em uma direção positiva quando você envia um sinal baixo e uma direção negativa quando você envia um sinal alto. Então, se o seu eixo estiver movendo para o lado errado, você manda ele para um lado, ele vai para o outro, então você pode inverter no software, tá? Ao invés de ir lá inverter o cabo, você pode inverter no software. Como você vai inverter? Utilizando a mesma tabela de máscaras de inversão que eu já falei do outro item, tá? Então você vê quais os eixos que você quer inverter, vê qual é o valor da tabela e coloca lá, cifrão 3, valor tal. O cifrão 4, ele vai inverter o enable do controlador. Por padrão, o enable desativa os motores com nível alto e ativa com nível baixo. Se você precisar inverter essa condição, apenas digite cifrão 4 igual a 1, você vai deixar ele invertido, tá? Se você colocar cifrão 4 igual a 0, vai voltar ao normal. Cifrão 5, inverter os limites. Por padrão, os limites são normalmente em alta, tá? Com resistência de pull-up interno dentro do Arduino. Quando um limite é baixo, o GRBL ele vai interpretar como um disparo. Para comportamento oposto, basta inverter os limites digitando cifrão 5 igual a 1. Então você passa a deixar ele invertido. Para desativar, você vai colocar cifrão 5 igual a 0. Quando você mexer no cifrão 5, tá? Inverter os limites, talvez seja necessário você desligar o seu Arduino e ligar de novo para ele poder ativar essa mudança, tá? Algumas mudanças você precisa ligar e desligar o Arduino. Cifrão 6 é inverter o probe. Por padrão, é realizado normalmente em alta, com resistência de pull-up interna do Arduino. Quando o probe é baixo, o GRBL interpreta isso como um disparo. Para o comportamento oposto, basta inverter o probe digitando cifrão 6 igual a 1 e para desativar, cifrão 6 igual a 0, tá? Nesse caso também é preciso desligar o Arduino e ligar de novo para que tenha assim, para que seja feita a alteração, tá? O cifrão 10 é relatório de status, tá, pessoal? O que é isso? O GRBL ele tem alguns status da máquina que ele
pode te passar em tempo real, tá? Ele pode te passar a posição da máquina, a posição do trabalho, buffer, RX buffer e os limites, tá? Como que você consegue essas informações? Tem uma tabelinha aí também, tá? Com os valores, só que nesse caso é diferente. Se você quiser só um parâmetro da tabela, você coloca o valor dele, mas você pode combinar. Então, se você quiser, por exemplo, a posição da máquina, que o valor dela é 1, e você quiser a posição do trabalho da máquina, que é o valor dela é 2, você vai somar os dois, então vai dar 3. Então você vai passar 3 para o GRBL. Então você vai colocar cifrão 10 igual a 3, ele vai te retornar um relatório com a posição da máquina e a posição do trabalho. Se você quiser a posição da máquina e os limites, a posição da máquina o valor é 1, os limites o valor é 16. Então você vai somar e vai passar cifrão 10 igual a 17. Ele vai te dar esses dois relatórios, tá? Então a pegadinha aqui é que você tem que somar os valores dos itens que você quer utilizar. Só que esse recurso de relatórios de status não é muito usado, tá, pessoal? Porque isso vai utilizar recurso desnecessário do seu processamento, tá? Então é uma coisa que é mais por curiosidade, tá? Você não vai utilizar isso. O cifrão 11 é desvio de junções. O que é isso? O desvio de junção é usado pelo sistema que controla a aceleração e determina o quão rápido a sua máquina ela pode se mover entre as junções de segmento, tá? Gerados pelo programa G-Code. Por exemplo, se o seu programa G-Code tem uma curva acentuada de 10 graus que está para chegar e a sua máquina está se movendo muito rápida, ele vai calcular o quanto a sua máquina tem que desacelerar para entrar nessa curva sem perder passo e sem perder posição, tá? Então isso é muito importante. Calcular isso é um pouco difícil, tá? É bem complicado. Mas em geral, valores mais elevados, se você colocar nesse parâmetro valores mais elevados, vai te dar um movimento mais rápido. Só que vai aumentar o risco de perder posição, tá? Passos e posicionamento. Valores mais baixos fazem com que o seu sistema controle a aceleração, ele vai ser mais cuidadoso na hora de entrar na curva, vai fazer a curva mais devagar e tudo mais. Só que vai ficar mais lento, tá? Então você tem que achar um meio termo, tá? O cifrão 12 é a tolerância de arco em milímetros. O GRBL ele faz curvas, faz circunferências de G2 e G3, tá? E como que ele faz isso? Ele subdivide o código em várias linhas menores. Tal que a precisão do traçado nunca seja inferior à que você definiu. Só que você provavelmente não vai precisar mexer nessa tolerância, porque ele já está dando uma precisão de 0,002 milímetros, tá? A sua CNC, principalmente caseira, não vai ter essa precisão. Então você pode deixar o padrão que está lá, não mexer nessa opção, tá? O cifrão 13 é relatórios em polegada. Todas as informações do GRBL são em milímetros. Se você quiser passar essas informações para serem exibidas em polegadas, você vai colocar cifrão 13 igual a 1. Se você quiser voltar para milímetros, você vai deixar cifrão 13 igual a 0. Acredito que ninguém vai mexer nisso, vai deixar em milímetros mesmo. Cifrão 20, limites através do software. O que é isso? O limite através do software são recursos de segurança para ajudar a prevenir que a sua máquina tente se deslocar mais do que ela pode, fazendo com que ela não bata no final do curso dela, tá? Que não estrague nada. Ele funciona por saber os limites máximos de cada eixo e sabendo a posição atual de trabalho. Quando um novo G-Code é enviado ao GRBL, ele vai verificar se é possível efetuar um movimento sem que a máquina esbarre no final de curso, ok? Se você quiser ativar essa opção, você vai colocar cifrão 20 igual a 1. Se você quiser desativar essa opção, cifrão 20 igual a 0. Limites de hardware. Cifrão 21, limites de hardware. Limites de hardware têm basicamente a mesma função que o limite de software, só que eles são elementos físicos, são chaves de fim de curso que você vai colocar na sua máquina ou aonde você quer que o movimento seja limitado, tá? Você quer que sua máquina se mova até tal ponto, então você vai colocar um fim de curso ali. Então é um limite de hardware, é um limite físico, tá? Ele pode ser mecânico, pode ser magnético ou pode ser óptico. Para utilizar, você vai ter que colocar cifrão 21 igual a 1 e para desabilitar, cifrão 21 igual a 0, tá?
Você tem que ter em mente uma coisa: os eventos de limite de hardware, eles são considerados eventos críticos. Então, o motor, quando for adicionado um fim de curso, seu motor vai parar imediatamente. A sua máquina ela não vai ter o feedback de onde ela está. Então, vai acabar o seu recorte, o que você estiver fazendo, o seu frisamento, ele vai parar e vai se perder e fim de curso, tá? Fim do processo, tá? O cifrão 22 é o ciclo de homing. O que é isso? Para aqueles que estão iniciando agora no mundo CNC, o ciclo de homing é usado para localizar uma posição conhecida e consistente em uma máquina. Cada vez que você iniciar o seu GRBL entre as sessões, em outras palavras, você sabe exatamente aonde sua máquina vai estar, no determinado momento de cada vez, tá? Digamos que você começa a usinar uma peça e daí você precisa parar. Quando você reiniciar o GRBL, ele não vai ter ideia de onde que ele estava. Então, se você está usando o homing, você consegue fazer isso, porque você consegue sempre chegar no ponto zero e depois ir até o código que você estava executando no momento e dar continuidade, ok? Para configurar o ciclo de homing, você vai precisar de interruptores de limite, tá? Uma posição fixa, tem que estar sempre no mesmo lugar, tem que estar bem instalado a chave fim de curso, tá? Tem que ser um ponto fixo. E normalmente eles são configurados o mais distante possível, tá? Ou até onde você quer que seja o movimento da sua máquina. E sempre no X+, no Y+, e no Z+, tá? Por padrão, quando começar um ciclo de home, o que vai acontecer? A sua máquina ela vai subir o Z para limpar a área de trabalho, tá? Para a sua ferramenta não bater em nada. E depois ela vai andar no X e no Y ao mesmo tempo, simultaneamente, até encontrar o fim de curso. Então, para você utilizar essa opção, você vai colocar cifrão 22 igual a 1 e para você desligar, cifrão 22 igual a 0, tá? E toda vez que você ligar o GRBL, se você tiver ativado o home, ele vai ficar parado, ele não vai executar nada enquanto você não colocar um cifrão X, que é para desabilitar a mensagem de alerta. E depois colocar um cifrão H, que é para ele executar o ciclo de home, tá? Só depois disso é que ele vai executar o seu G-Code. Cifrão 23, máscara para inverter a direção do homing. Por padrão, o GRBL ele vai assumir que os seus interruptores fim de curso estão sempre do lado positivo. Então, a sua máquina sempre vai, quando você começar o ciclo de homing, ela vai andar, o Z vai subir para o positivo, o X e Y vai para o lado positivo. Se você colocou o fim de curso do lado negativo na sua máquina, então você tem que inverter a direção aqui nesse caso, tá? Daí você vai ver quais eixos da sua máquina que você precisa fazer a inversão. E daí você vai consultar aquela mesma tabelinha de máscaras e vai ver em qual o valor que você vai se enquadrar. Quero inverter o X e o Z. Daí você vai ver qual que é o valor que inverte o X e o Z e vai colocar cifrão 23 igual a esse valor. Cifrão 24. Homing feed em milímetros por minuto, tá? O que é isso? Ao iniciar o ciclo de homing, a sua máquina ela vai procurar os interruptores de fim de curso em uma velocidade bem alta, tá? Se começou o homing, ela vai sair disparada até achar o fim de curso. Ela vai numa velocidade alta. Quando ela chegar nesse fim de curso, ela vai voltar para o ponto zero numa velocidade que é essa que você vai definir agora, tá? Então o home feeding é a velocidade que você quer que ela volte depois que ela encontra os interruptores de fim de curso, tá? Tem que ser uma velocidade que seja possível sempre voltar para o ponto zero com precisão e repetibilidade, ok? Cifrão 25 é o homing seek em milímetros por minuto. O que é isso? Homing seek é a velocidade que a sua máquina vai procurar os interruptores de fim de curso, tá? Tem que ser uma velocidade alta, mas tome cuidado para não ser uma velocidade tão alta que ela bata com muita violência nos seus interruptores de fim de curso, ok? Cifrão 26 é o homing debounce em milissegundos. O que isso faz? Toda vez que o seu interruptor de fim de curso ele for acionado, o que o GRBL precisa fazer? Ele precisa verificar se realmente ele foi acionado porque a sua máquina chegou no fim de curso ou se ele foi acionado por uma interferência elétrica, magnética, o que seja, tá? Então, o que você vai configurar aqui? É o tempo
que o GRBL vai testar o seu interruptor para ver se realmente ele está acionado, tá? Então, o GRBL ele dá como um padrão aqui entre 5 e 25 milissegundos, fala que está de bom tamanho. Então, você vai ter que ver de acordo com a sua máquina aí, se ela tiver com muita interferência, estiver dando muitos problemas de desativar e falar que o fim de curso foi acionado, mas a máquina nem chegou perto do fim de curso, é porque você está com interferências aí no seu fim de curso. Então, você pode ajustar esse valor um pouco mais alto para o GRBL testar durante um tempo maior se realmente o fim de curso está acionado, tá? Cifrão 27. Cifrão 27 é o home pull-off, é dado em milímetros, tá? Quando a sua máquina ela completar o homing, ela poderá voltar um determinado valor em milímetros para impedir que o acionamento do fim de curso seja acionado acidentalmente. Vamos dizer que você colocou o fim de curso dos dois lados e daí sua máquina faz o homing. Quando ela voltar para o ponto zero, você pode falar, ó, quero que quando chegar no ponto zero, volte mais alguns milímetros para não esbarrar nos fins de cursos que estão do lado do ponto zero, tá? Cifrão 100, 101 e 102, XYZ, passos por milímetros, tá? O GRBL, isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá, pessoal? O GRBL vai precisar saber quantos passos são necessários para mover a sua ferramenta em 1 milímetro, tá? Então, como você calcula isso? Primeiro, para calcular isso, você precisa saber quantos milímetros a sua máquina se move com uma revolução do motor. Revolução é um ciclo completo, tá? Quantos passos o seu motor precisa para fazer uma revolução? Geralmente são 200 passos, tá? E quantos micropassos você configurou no seu controlador? Se foi 1, 2, 4, 8, 16, 32, a 4988 só vai até 16, tá, pessoal? Daí, qual vai ser a fórmula que você vai utilizar? Os passos por milímetro vão ser os passos por revolução, no caso 200, vezes o micropasso que você colocou, dividido por quantos milímetros a sua máquina andou. Esse é o valor que você vai ter para andar 1 milímetro. É esse valor que você vai configurar no 100, no 101 e no 102. Só que isso para cada eixo, tá, pessoal? Então você vai calcular isso para o X, para o Y e para o Z. E vai obter o valor e vai colocar cifrão 100 igual a tanto, cifrão 101 igual a tanto, cifrão 102 igual a tanto, tá? Cifrão 110, 111, 112, XYZ, taxa máxima em milímetros por minuto. Isso define a taxa máxima que cada eixo vai se mover, tá? Sempre que o GRBL executa o movimento, ele vai verificar antes se o movimento a ser executado, ele vai ultrapassar essa taxa máxima, daí ele não vai deixar. Isso significa que cada eixo vai ter uma velocidade máxima configurada, tá? Então você pode configurar o X e o Y para andar numa velocidade máxima e o Z numa outra velocidade. É independente, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, depois a gente vai ver na prática, tá? Mas você pode ir testando até a hora que a sua máquina, o seu motor não funciona mais. Então você vai aumentando esse valor, você coloca lá, cifrão 110, chuta um valor. Daí você executa um movimento para ver se o seu motor funciona. Até a hora que ele não funcionar, nessa hora que ele não funcionar, você para, desconta uns 20% desse valor, configura de novo e testa. Se ele não funcionar, você tira mais 20%, até a hora que ele voltar a funcionar. Esse valor é o máximo que ele aceita. Daí você configura esse valor. Faz isso para o 110, para o 111 e para o 112. Para o X, para o Y e para o Z. Cifrão 120, cifrão 121, cifrão 122. XYZ, aceleração em milímetros por segundo ao quadrado. Isso define os parâmetros de aceleração dos eixos, tá? Cada eixo tem a sua aceleração. Com um valor mais baixo, o GRBL vai fazer movimentos mais lentos. Se você colocar valores maiores, ele vai fazer movimentos mais rápidos, tá? Ele é muito parecido com o ajuste da taxa máxima. Cada eixo tem o seu e tudo mais. A maneira mais simples para determinar os valores dessa configuração é testar individualmente também. Mesmo esquema. Coloca um valor, executa, vê se funciona, se ficou legal, e você vai testando até a hora que você vê que deu o limite. Tá? Depois que você testar a aceleração máxima para cada eixo, é interessante você rodar algum código G-Code
para testar os três ao mesmo tempo, porque daí ele pode ter, a sua carga pode ter pesos diferentes, pode ter um peso diferente quando tiver os três eixos se movendo ao mesmo tempo. Daí talvez seja necessário você diminuir um pouco essa taxa de aceleração, tá? E o 130, o cifrão 130, o cifrão 131 e o cifrão 132 é o tamanho da área útil em milímetros, para o X, para o Y e para o Z, tá? O que que é? É o tamanho do seu curso de cada eixo, tá? Isso define o curso máximo de ponta a ponta de cada eixo. É dado em milímetros, tá? E você só vai utilizar essa opção se você estiver utilizando o limite de software e roaming. Senão você não tem por que utilizar isso, tá? Então é isso, pessoal. Esses são todos os parâmetros que você tem para configurar, tá? Eu falei de cada um deles. Lá no e-book está mais detalhado, tá? Pega lá, lê, são 20 páginas. É bem tranquilo para ler. E depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer na prática item por item, ok? Então é isso, esse vídeo chegou ao fim, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo a gente vai fazer tudo isso que eu falei hoje na teoria, a gente vai fazer na prática, ok? Se você está gostando da série Montando a Minha CNC Caseira, ajuda aí a compartilhar o vídeo, se inscreve no canal para ficar bem informado dos lançamentos e deixa o seu like aí para fortalecer o canal, ok pessoal? A gente se vê no próximo vídeo.